Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou ocultas, que não sabes. Até aí, feche os seus olhos. Pai, obrigado por esse domingo. Obrigado por ter conhecido a sua graça e a salvação que há no teu nome. Obrigado por, Senhor, não nos fazer ouvir sempre o que nós queremos, mas o Senhor sempre faz nos ouvir o que precisamos. Obrigado por não agradar a nossa carne, mas agradar o nosso espírito. Obrigado, Senhor, por não nos fazer parciais, mas imparciais, pela sua graça soberana. Obrigado, Senhor, por ter nos chamado. Eu peço que tu fales pelo poder da sua palavra. Nos humilhamos diante da tua presença. Somos pobres, pecadores, miseráveis. Eu peço que a graça enche esse salão. Que a graça do Senhor abunde, gloriosa, rica, na vida de cada um. Que o Espírito Santo deixe denso essa atmosfera. Tome as mentes, tome os corações, os ouvidos, agora cativos a sua palavra. E peço que somente o seu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu já estava orando em Espírito, Senhor, que mensagem eu vou pregar, já que a minha igreja é tão exigente, e ouve palavras tão boas, tão bem trabalhadas. Então eu sempre tenho um compromisso, uma responsabilidade de trazer uma palavra boa, forte, porque é aquilo que eles estão esperando. E o que eu vou falar a eles? O que eu vou preparar? Que texto o Senhor vai me levar a discorrer? Então Deus trouxe ao meu coração a oração. Você não vai discorrer nada. Você vai convidar a igreja para uma vida de oração. Esses dias todos nós temos visto sobre a morte do David Wilkerson. A última mensagem que ele postou, ele trata disso. Na mensagem ele vai falar do Leonard Ravenhill, que escreveu 3 livros na tradução portuguesa, e os 3 livros falam de oração. Você vai ver o momento que o mundo está atravessando e que a igreja está atravessando, e Deus diz: nós não precisamos de debates teológicos, nós não precisamos de revolucionários, nós não precisamos de protestos, nós precisamos de oração, nós precisamos orar. E isso é uma coisa que deveria ser pregada todo mês, uma vez por mês. É isso que a igreja necessita. A igreja precisa voltar a uma vida de oração. Você precisa cultivar a oração. Nós temos tratado a oração como um remédio. Quando há o sintoma, nós tomamos. E a oração é recorrida quando estamos em casos urgentes. E não é assim que Deus estabeleceu para que fosse a oração. A oração não é um meio de eu resolver os meus problemas. A oração não está limitada a isso. E a igreja moderna, atual, a igreja corrida, rápida, carnal, mundana, ela usa a oração apenas num caso de emergência. A oração é para uma situação de perigo. E a oração não foi feita para isso. A oração deveria ser parte do nosso cotidiano. A oração devia ser um hábito concernente à nossa fé, a fé cristã. A oração tem que ser cultivada, cativada, trabalhada. E a oração é relacionamento com Deus. Você, preste muita atenção, meu irmão. Ninguém, crente nenhum, ninguém pode fazer nada sem a oração. Sem a oração nós somos
totalmente imunes. Nós somos totalmente indefesos. Nós não podemos dar um passo, nós não podemos executar nada sem a oração. Deus, presta atenção, Deus, para falar conosco, Ele tem dezenas, centenas e milhares de formas para falar. Ele pode falar através de qualquer modo. Visão, profecia, revelação, sonho. Pode usar uma mula, uma pedra, um anjo, um pecador, teu patrão, uma situação, um acidente, um contratempo. Ele tem inúmeras formas, mas nós só temos uma maneira de falar com Ele. Nós só temos um método, uma estratégia, um modo, um princípio. É através da oração. Não se faz nada sem a oração. E o que eu vejo hoje? Uma igreja que quer resultado, mas não quer oração. Uma igreja que quer o milagre, mas não quer orar pelo milagre. Uma igreja que quer que a porta se abra, mas não quer orar para que a porta se abra. Por isso essas igrejas estão inchando da porta larga, porque elas oferecem o milagre, a cura, oferecem tudo, sem que a pessoa precise pagar preço algum. Você já viu alguma dessas igrejas chamar alguém para orar? Então é isso que nós queremos. Nós queremos os resultados sem o preço pago. Nós queremos que as coisas ocorram e não queremos orar. Então, talvez é por causa disso que a igreja está doente. É por causa disso que o cristão está débil. Por que a minha vida não muda? Por que não ocorre nada? E eu pergunto para você, por que você não ora? Por que você não cultiva a vida de oração? Por que você não peleja em oração? Então você não vai ver o resultado. O resultado não vem. Deus, Ele opera em resposta à nossa oração. Deus não opera por acaso. Então eu vejo, nós temos que inventar fórmulas mágicas, campanhas, unções, chamar pessoas à frente, aconselhamentos em escritórios, pastorais, fórmulas de tentar curar a ferida da igreja e responder, sendo que ela tem a forma que Deus instruiu, constituiu para ela, a oração. Não adianta eu te dar um aconselhamento e você não lutar em oração um mês pela causa que você foi aconselhado. Não adianta você vir à frente, receber uma oração de encerramento, uma imposição de mãos, se aquilo já não está sendo resultado de dias de oração. Então nós estamos muito enganados, que o cristianismo não é mágica. O cristianismo é uma construção de fé. Eu construo minha fé na minha caminhada diária, em oração, leitura e obediência. E a resposta é fruto, é resultado dessa construção. Não existe isso que você está procurando mágica. E você está com essa coisa. Você está aqui, quantos aqui não estão com o casamento em crise? Está uma bagunça o teu casamento. Quantos meses você está orando ininterruptos por ele? Nenhum. Não vai ver resultado nunca. Nunca. Não tem, pode ouvir o sermão, pode fazer qualquer artimanha. Você não vai ouvir, porque Deus trabalha em resposta à tua oração. A cura. Deus pode curar ou não? Sim. Só que você nunca vai saber se Ele pode te curar ou não, porque você nunca insistiu em oração. Não estou dizendo de orar uma semana, 3, 4 dias. Eu estou dizendo de semanas, meses, madrugadas e até anos. Como é que quer resposta? As respostas são resultados da nossa construção de fé, da nossa caminhada. Então eu não preciso falar outra coisa, eu resumiria tudo aqui. Tudo aqui. Se você passar a semana e o mês inteiro, você não vai precisar de um culto para te socorrer. Não vai precisar de um pastor como muleta.
Não, meu irmão, você tem acesso direto ao fluxo de vida, acesso direto à cura, acesso direto à resposta, que é Deus em oração. Em oração. Não teve nenhuma coisa que eu conquistei num congresso, numa imposição de mão, ir à frente receber uma nem nada, nem um grão de arroz eu recebi. Tudo que Deus fez pela minha vida, fez através da minha vida, me deu, tudo que Ele construiu, física, emocional, caráter, familiar, ministerial, espiritual, foi através dos joelhos no chão, de dias, meses e anos, orando, construindo as respostas que eu queria. Se eu queria ganhar um pecador, eram meses orando, para que aquele pecador se convertesse. Se eu queria ser curado de algo, e Deus já me curou de enfermidades, eram dias e semanas e meses ininterruptos, orando até que aquela enfermidade cessasse, sem parar. A construção do meu caráter, que é a grande dificuldade de 100% que estão aqui, 100 que é o caráter, o homem interior, nossas manias, anomalias, essa construção durou 8 anos, 8 anos eu orei ininterruptos pelo meu caráter, orando de dia e de noite, com jejuns e oração, campanha após campanha, ano após ano, orando. Não teve óleo, não teve uma pregação só, foi uma história de oração. E se você não desenvolver isso, você jamais verá a vitória, jamais verá. Essa é a grande causa da igreja ser doente. Se você é doente, é porque você não tem vida de oração. Se você não ganha alma, é porque você não é um homem de oração. Se você ainda não tem um ministério consistente, aquela lambança sobe e desce, é porque você não é um homem de oração. Se você não é curado das suas feridas, você é aquele crente capenga, aquela coisa que dá tristeza, pode ter certeza que você não tem calos nos joelhos. Pode ter certeza que você não é um homem ou uma mulher que passa anos de joelhos. E não tem fórmula mágica, pastor, apóstolo, anjo, querubim, que vai te fazer forte, se você não aprender a orar. Não tem. Por que é carnal? É só conversa carnal, fala de novela, conversa natural, é carnal, a pessoa é carnal, ela é natural. O que é carnal? A marca predominante é a velha natureza dela. Ela é imoral, ela é irada, ela é impulsiva, ela é vaidosa, ela é prepotente, ela é materialista, ela é avarenta. Carnal, isso é gente carnal. Piadinha imoral, trocadilho. Você vai ver por que é carnal. Porque não é um homem nem uma mulher de oração. Porque um homem espiritual é que tem contato com o mundo espiritual. Um homem espiritual é que anda em espírito. Um homem espiritual é que é transformado em espírito. E quem é espírito? Deus é espírito. E convém que os que adoram, eu adoro espírito e verdade. Então quando eu tenho comunhão com Deus que é espírito, eu sou espiritual. E como eu tenho comunhão com Deus que é espírito? Orando. Então se eu sou carnal, é porque eu não oro. E é impossível alguém que ora ser carnal. Impossível. Impossível. A oração é o bálsamo da igreja, a gasolina da igreja. Se eu tenho problema em pecado, meu problema é o pecado. Jesus dá a resposta: oreis para que não entreis em tentação. Se eu estou entrando em tentação, se eu estou vendido pelo pecado, se eu sou aquele que vive na lama do pecado, é porque eu não estou orando. Que um homem e uma mulher que cultivam uma vida de oração não caem em tentação, não estão na lama do pecado, não têm uma mente suja, lábios sujos, não estão envolvidos em situações pecaminosas, porque ele diz: oreis
para que não entreis. Se não oreis, entrareis, pecareis, sereis carnais. Mas se oreis, está em oração contínua, não caireis em tentação, não vivereis no pecado. Então olha aqui, a resposta está tudo aqui. Ganhar alma. Pedro, Satanás pediu permissão para peneirar você, mas eu tenho rogado a Deus por você. Tem gente aqui que visita, liga, usa o telefone, passa e-mail, dá cesta básica, dá presente, e a alma não converte. Sabe por que você não ganha essa pessoa? Sabe por que essa pessoa que você traz não converte? Porque você não ora por ela. Jesus estava orando pela conversão de Pedro. Não, como assim? Jesus já tinha andado 2, 3 anos com Pedro. Jesus estava evangelizando a Pedro. E até que naquela altura Pedro não havia se convertido, e Jesus estava: eu estou rogando por você, Pedro, eu estou orando pela sua conversão, eu estou orando para você nascer de novo, eu estou orando para ser gerado Cristo em você. Por isso é que você não ganha. Pode dar presente, dar 50 mil caronas, tomar 8 mil xícaras de chá, pode exortar, pode fazer. Não é suficiente para o ganho de almas. Não é suficiente. Não é, Paulo disse: eu sofro dores de parto para Cristo ser gerado em vós. Paulo está falando: eu oro de tal maneira que eu sinto dores para vocês se converterem. Não adianta, não é o método discipulado, de evangelismo. Se o próprio Jesus orou, por que há heresias? Por que há aumento de heresias na igreja? Besteróis, igrejas completamente carnais, pastores carnais, obreiros carnais, louvores carnais, confusos, heresias, escândalos. Por quê? Porque o cristão não ora. O cristão quer uma teologia simplista. O cristão quer uma teologia urgente, instantânea. Isso não existe. Tem uma frase do A.W. Tozer, cadê a Marta? Deus não se curvou? Você mandou para mim? Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem ao nosso modernismo. Se alguém ainda quiser alguma coisa de Deus, deve gastar tempo, e muito tempo, na presença dEle. A.W. Tozer. Se você quer algo de Deus, tem que gastar tempo de joelhos. E nós precisamos. Então é por isso que há essa confusão. É por isso que há esses escândalos. Escândalos, adultério, fornicação, heresia, falso ensino, falso obreiro. Porque as pessoas, a igreja, a comunidade não está de joelhos diante de Deus. Não tem uma comunhão, não tem uma relação com Deus. Eles mexem nas coisas de Deus, trabalham no organismo de Deus. Eles divulgam o nome de Deus, eles tratam tudo, mas eles não falam com Deus, eles não caminham com Deus, eles não têm um relacionamento pessoal com Deus, em oração. Vou te dizer por que você está fraco. Você é fraco? É porque não ora. Você está em pecado? É porque não ora. Não ganha alma? Porque não ora. Está oprimido, seduzido pelo inferno? É porque não ora. Não tem uma estrutura intelectual, não tem uma estrutura madura, um discernimento, porque não ora. Não tem uma área do caráter regenerada, transformada, é porque não ora. O casamento está uma bagunça, é porque não ora. Será que você fica 1 ano orando pelo casamento todo dia, não vai ocorrer nada? É porque você não ficou. Os filhos, a casa dividida,
uma bagunça, é porque não insiste. Aí quer reivindicar, fazer bico, brigar, usa todo o artifício negativo pela falta do resultado. Aí Deus vem, peraí, quanto tempo você está de joelhos clamando por essa situação para reclamar desse jeito? Por isso que você é carnal, racional, você não confia no poder da oração, nem no poder da fé. Por isso é que você não ora. Muita gente não ora, não é porque é preguiçoso, porque tem muita gente que não ora porque é preguiçoso. Muita gente não ora porque não confia no poder de Deus, não crê que pela oração pode ser mudado. Então ela vai agir da maneira e do método dela, ela vai agir na carne, no intelecto, ela vai fazer uma estratégia de elaborar um plano natural. Ela não crê, porque se ela cresce, ela deixava o negócio de pernas para o ar, mas dizendo: o Senhor vai pôr a mão, o Senhor vai agir, o sobrenatural de Deus vai mudar o coração dessa pessoa, o Senhor vai visitar esses papéis, essa porta se abrirá, essa opressão cessará, essa doença deixará meu corpo, e dia e noite, mês após mês, orando, isso ia acontecer. É a oração, tudo, todas as áreas. Tiago capítulo 4, versículo 2 diz assim: até agora não recebestes, porque não pedis. Pedis e recebereis. Até agora esse casamento não mudou, porque não pediu, não orou. Até agora essa doença não saiu, porque não pedis, não orou. Até agora essa situação não mudou, não recebi, porque não pedistes, orou. Pedis e recebeis. Cultiveis a oração, lutai em oração, perseverai em oração para cada área da sua vida, então vereis a resposta. João 14 diz: tudo que pedirdes em meu nome, o receberei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas espera aí, como que essa promessa não está cumprindo na sua vida? Tudo que pedir eu vou fazer, mas na tua vida Deus não faz nada. É porque não pede. E esse pede não é falar Deus me dá, é porque não tem vida de oração, é porque não tem persistência, é porque não vai a Deus. Pastor, eu peço e Deus não dá. Você tem que sair do João 14, você tem que ir para Mateus 7. Tem que pedir, tem. Agora Mateus 7. Batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Primeiro João ensina que tem que orar. Depois Mateus diz que tem que insistir, perseverar. Por isso que não recebe. Lucas 18 também dá uma dica. A parábola do juiz iníquo. A mulher vai pedir: julga a minha causa contra o meu adversário. Não vou julgar. A mulher começou a insistir. E o juiz diz: ainda que não tema a Deus, vou julgar essa mulher. Aí Jesus diz: ouvi o que diz o iníquo juiz. Ouvi o que diz o injusto juiz, que julgou a causa da mulher mesmo sendo iníquo. E o Senhor de toda a terra, o justo juiz, não fará justiça àqueles que o clamam de dia e de noite? Eu digo que certamente, que cedo fará. Olha ele dizendo, ele dá na sopa para você, o mel para você, eu vou fazer. Mas olha, ele diz: ouvi o que diz o injusto juiz, que eu, sendo corrupto de tanto aquela mulher insistir, eu fui lá e resolvi. Agora Deus, que é justo, não vai responder a você se você clamar de dia e de noite? Reunião de oração na segunda, 30 pessoas. Reunião de oração das mulheres na quarta, 17 pessoas. Vigília de oração, 40, 50, numa igreja que tem quase 500. Totalizando o quê? 2 horas na segunda, mais uma na terça, na quarta 3, mais 2 da vigília 5. 5 horas para 24 de cada dia, vezes 7, 168 horas
tira 5. Então na semana nós estamos orando. Quem vem na vigília, quem vem segunda, quem vem na reunião das mulheres. Nós estamos fazendo isso. Se você vir segunda, vir quarta e vir na vigília, você está orando 5 horas. Sobra 163 para você ainda. Agora imagina para você que não vem. Aí não é hora, né? É minuto, né? É minuto. Minuto por semana que eu oro. Aí você quer ser curada? Você quer esse casamento mudado? Você quer que aquele pai converte aquele menino? Mas como? De que forma? Tem gente aqui que nunca orou 1 hora na vida. Nunca orou 1 hora. Nunca, não sabe o que é orar. Nunca orou na vida. Tem gente aqui que nunca orou 2. Nem tem nem ideia o que é orar 2. Tem gente aqui que nunca orou 1 semana seguida. 7 dias seguidos sem faltar. E tem aqueles que pensam que oram, mas não ora, que vem na reunião de oração, lá. Isso não é oração não, meu irmão. É concentrar, é orar ininterruptamente, sequencialmente, impelido pelo Espírito Santo. É isso que é oração. Não é uma repetição tola, não é uma língua sem nexo. É orar, é transpirar, é gemer, é chorar, é buscar Deus de todo o coração. Buscar-me-eis em oração, e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O outro fica para lá e para cá. Oh, poderoso, oh, soberano. E Deus é poderoso e soberano, o que mais? Desenrola o negócio aí, filho. Fala comigo, meu filho. É orar. Quando vai iniciar a oração, Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas me ensina, até com gemidos inexprimíveis, me impele a orar, me inspira, me leva até uma oração santa, fluente, poderosa, bíblica. Pergunta para você que é casado. Você não vai olhar dentro da tua mente. Sua esposa é uma mulher de oração? Olha aí, lembra dela, da vida dela. Que dia que você pegou ela orando? Que dia que você viu essa mulher orando, saiu de carro, voltou, opa, mas está orando até agora. Está casada com você, se diz crente, batizado, e não fala com Deus, não ora, não tem nada de Deus. E você com o teu marido? Quando é que você viu ele falar alguma coisa? Quando é que você viu esse homem chorando na presença de Deus? E você diz, Deus vai responder esse homem, que eu nunca vi ninguém estar com Deus em oração como esse homem. Esse homem é um exemplo para as filhas, é um exemplo para os filhos, é um exemplo para a sogra, é um exemplo para o sogro, é um exemplo para mim, que sou sua esposa. Oração. Eu vou sentar lá domingo e tudo vai acontecer. Não, vem cá, irmã, deixa eu te ensinar cristianismo. Olha para mim e fica vermelho. Você passa a semana inteira vendo televisão, fazendo fofoca, brigando, escarnecendo, cobiçando. Não pega na Bíblia e acha que vai vir domingo aqui, Deus vai fazer alguma coisa? E você, jovem? Eu fico, meu Deus do céu. De onde vocês tiraram o estilo de juventude de vocês? Porque na Bíblia não foi. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós não vamos contaminar com os manjares do rei. José, Deus era com ele no calabouço 17 anos. Como é que faz? Davi, um exército inteiro fugiu. Não tema seu coração, Saul. Teu servo vai matar o gigante. Você conhece aquele Leonardo Ravenhill? Eu falo para você. Quem acha que aquele homem orava, fala amém. Ele falou do filho dele de 17 anos. Meu filho ora mais do que eu. 17 anos. Agora o que eu vejo? Os jovens
internet, celular, Orkut, Facebook, Twitter, e não sabe nada da pessoa de Jesus. É fraco, é carnal. Eu nunca vi grupos de adolescentes se reunindo para orar 3 horas. Nunca vi grupos se reunindo para ir ao vale. Nunca vi gente chorando na adolescência, porque a mãe é pecadora, o pai. Porque quer uma experiência com Deus. Não ora 2 horas, mas fica 4 na frente do computador. Desliga essa porcaria. Pai, não deixa a tua filha enfurnada na internet, que é uma máquina de atrofiar a mente, de esfriar o Espírito Santo. Mãe, não deixa videogame, essa porcaria. Você está o quê? Preparando o seu filho para ser um bandido marginal ou um homem de Deus? Fala, você pode até jogar, desde que você passe 1 hora de joelhos, moleque. Acabou. Ficou 1 hora de joelho, eu deixo jogar. 1 hora eu quero te ver chorando no quarto. Quer usar a internet para estudar, para crescer nisso e nisso. Depois que passar 1 hora, 1h30, 2 na presença, senão não tem. Agora enfia tecnologia, enfia eletrônicos, enfia, você vai criar gente atrofiada, obesa, imoral e pessoas secas e frias, que vem no culto. Eu não entendo nada que o pastor prega. Eu não entendo nada que ele fala. Eu não sinto nada na hora da oração. É claro, está comendo comida de demônio a semana inteira. Vou falar uma coisa para você. Eu passei o kit aqui de teologia. E ele é muito importante. A teologia é fundamental, importante, a história, a ortodoxia, o passado da igreja. Mas sem a vida de oração, sem a vida devocional, é completamente inútil esse conhecimento acadêmico. Sem a vida de oração, nós não temos a menor chance contra o inimigo das nossas almas. Sem vida de oração, sem relacionamento com Deus, os perdidos não se converterão. Sião precisa da sua oração. Jerusalém precisa da sua oração. Os gentios precisam da sua oração. É através dela que o Senhor vai operar. Não temos outra escolha, meu irmão. Eu não sei se o tempo vai permitir, mas abra comigo na 2ª carta de Pedro. No capítulo 1, no versículo 3. Visto, 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Agora o 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Agora é aonde que eu quero tratar. Para que por elas fiqueis ou vos torneis participantes da natureza divina. Até aí. Eu vou explicar esse versículo rapidamente e vamos terminar. Essa é uma das maiores declarações da palavra de Deus. E um dos versículos que eu mais gosto, e um dos que eu mais tenho meditado nos últimos 3 anos. Ele não é muito conhecido, mas ele dá uma declaração tão notável, e eu vou me atentar para a última parte. Ser participante da natureza divina. Aqui está o segredo da derrota da maioria ou da vitória da maioria. Aqui está, meu irmão. Você viu o que o versículo diz, o que ele promete? Ele diz que através de Cristo, do advento de Cristo, nas suas promessas, na sua morte e ressurreição, no enviar do Espírito Santo, a igreja
eu e você, nós temos a possibilidade, o direito dado por Ele e o acesso de nos fazer, de nos tornar participantes da natureza divina. Eu, você como cristão, pode participar, pode receber, usufruir, ter em você a natureza de Deus. É isso que o versículo está dizendo. Tudo que é de nós e vem de nós é corrupto e não presta. E tudo que vem de Deus é perfeito, justo, reto e bendito. Eu posso, pelo que Cristo fez na cruz, eu posso participar dos atributos morais, me unir com Deus, me fundir, receber virtudes que só Ele tem, atributos que só Ele tem. Parte de Deus pode se instalar em mim. Eu posso ter a moral, o caráter, eu posso ter parte da essência de Deus. Só que você só pode ter acesso à natureza divina, você só pode ter os atributos morais, ou seja, o seu caráter se fundir, colidir com o de Deus, e aquilo que é dele passar para você, somente através da oração. Da oração, da comunhão, do contato com Deus. E essa promessa a igreja precisa alcançar. Romanos 8, 29, todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam conformados à imagem do seu Filho, para que tenham os atributos de Deus, para que cresçam na natureza divina. É a vontade. Todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Só que isso só ocorre através da oração. Só através da oração. Ou seja, você não se parece nada com Deus, é porque você não anda com Deus. Não se parece nada com Cristo, é porque não anda com Cristo. Não tem os hábitos de Cristo, porque não fala com Cristo. Não pensa como Cristo, porque não anda com Cristo. Não sente como Cristo, porque não anda com Cristo. E como é andar com Cristo para ter tudo que Cristo tem? De joelhos orando. A Bíblia diz, Isaías 43, 26, apresenta as tuas razões, para que eu possa justificar. Deus quer justificar a tua causa, apresenta, oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,8, quer que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. A Bíblia diz em Jeremias 29,12, então passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A Bíblia diz em Provérbios 15:8, o sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. O Salmo 34 diz, muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Mateus capítulo 6 e 5, Jesus ensinando, ele vai lá e diz, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que presumem que pelo muito orar serão ouvidos. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto, e o teu pai que ouve em secreto, te recompensará. Nós não temos a menor chance sem orar. Você não tem a menor chance contra o pecado, se você não orar. Você não tem a menor chance contra o diabo, sem oração. Você não tem a menor chance contra a sua velha natureza, sem oração. Você está vendo a sua vida? Dá uma olhada para ela. Quanto tempo que ela já está assim? É por causa da rotina de oração que você tem. Ela vai continuar assim. Sem experiências com Deus. Sem milagres. Sem respostas. Rotina. Tédio. Monotonia.
repetições. Porque Deus não vai mover um dedo sem que a igreja ore. Ele move sim a misericórdia e graça. Misericórdia e graça são atributos contínuos. Ele não precisa fazer nada, você já os tem. Vamos ver se você vai orar. Quer que o avivamento venha em Franca? Comece a orar. Quer que aquela família, pai, amigo, marido, converta? Oração. Feche seus olhos e faça o que eu preguei agora.